Entramos! Estamos ao vivo, escutando um forrozinho. Escuta aí, pessoal. Que falta me faz um xodó. Mas Como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Vamos chegando, galerinha, vamos chegando. Mais um dia de live, mais um domingo, trazendo aí alguns conhecimentos, algumas reflexões pra gente começar a semana. E sempre algo que envolva a dança, principalmente a dança de salão, dança que eu pratico, que eu acredito que todo mundo deva praticar também. Então vamos entrando, chamem o pessoal, que a gente já vai começar. Eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Bom, vamos lá. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções, né, que a gente sente. Quais são as emoções que a gente geralmente sente, o porquê que a gente sente cada uma delas, como que a gente pode se aproveitar de cada uma. Tem alguma emoção que você sente com muita frequência? Né, sei lá, você se sente com raiva por muito tempo? Será que isso é uma coisa ruim, como a gente geralmente acredita que é? Então a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Mas antes mandar um salve aí pro Yuri, que tá aí na live. Um salve, Yuri! Tudo de boas por aí? Natália tá aqui com a gente também, tá escondidinha. Vou deixar pra mostrar ela depois. Ela é exibida querendo aparecer. Parece um mendigo, é toda embrulhada. Ó, frio. Realmente, está muito frio aqui. Mas vamos lá, pessoal. Vou fazer uma pergunta aqui. Algumas perguntas aqui pra vocês. Antes de tudo, estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Estão me vendo? Me ouvindo? Né? Isso é o mais importante de tudo, né? Não adianta ficar falando, vocês não estão entendendo nada. Então, se estiverem me ouvindo, tudo certinho, só me manda uma mensagem aí. Só fala que sim, que está tudo certo. Mas vamos lá, vamos debater um pouquinho aqui hoje sobre emoções, né? O que são as emoções? Quais são as emoções que você sente? Primeiro de tudo, quero que vocês me falem qual a emoção que vocês mais sentem, qual a emoção que vocês sentem com frequência. É a alegria? É a tristeza? É a raiva? É o amor? É o ódio? Não sei. Fala aí pra mim, qual é a emoção que vocês sentem com mais frequência? Que a gente vai partir dessa resposta de vocês. Mas por que eu quero dizer isso? Porque eu quero mostrar que independente do que você sinta com frequência, independente que se você é feliz a maior parte do tempo, triste, em raiva, tudo vai ter um lado bom por trás disso, né? As emoções, elas são algumas reações químicas do nosso corpo que acontecem devido a alguns fatos e isso reflete em como nós nos sentimos, né? Isso aqui vai ficar um pouco mais claro quando eu começar a explicar cada emoção para vocês. Mas são simplesmente isso, alguma série de reações químicas que acontecem no nosso organismo que muda o modo como a gente nos sentimos. Mudando o modo como a gente se sente, isso muda o modo como a gente age e muda o modo como vemos o mundo. Por exemplo, com certeza num dia super feliz, você começa a reparar em outras pessoas felizes, você começa a reparar em coisas boas que estão acontecendo, como também num dia que você não está tão bem, num dia triste, parece que cada vez aparece mais tragédia, mais coisas para acabar fazendo com que a gente mergulhe ainda mais nesse sentimento, né? E isso é uma reação natural do corpo. Então, é muito importante que a gente entenda que as nossas emoções moldam tanto como a gente age, como também como a gente vê o mundo. Para mim começar a explicar isso para vocês, eu queria trazer aqui 5 emoções que a gente vai trabalhar nesse princípio, que são 5 emoções básicas. 4 dessas emoções básicas eu trouxe de um autor, do Eric Bernet, que ele escreveu um livro, né? Ele é um pesquisador das emoções. E a quinta é uma que eu considero super importante. Quais são essas 5 emoções que a gente pode sentir? O medo, alegria, tristeza, raiva
e gratidão. São 5 das nossas emoções básicas. Então pode anotar aí: medo, alegria, tristeza, raiva e gratidão. Cada uma acontece por um motivo diferente, né? Nenhuma delas acontece pelo mesmo motivo, por mais que algumas sejam próximas e uma coisa pode levar a outra, cada uma acontece baseado numa situação diferente. E cada uma tem uma importância pra gente, né? Cada uma dessas emoções traz algum benefício, como também cada uma dessas emoções, nós não podemos sentir a mesma emoção por muito tempo. Vocês já vão entender um pouco melhor sobre isso. E eu vou começar falando nessa ordem, então. Vou começar falando aqui pra vocês sobre o medo, né? O que é o medo que tanta gente sente, tanta gente fala que a gente precisa ser corajoso, acreditando que ser corajoso não é ter medo. O que é ter medo? O medo a gente sente quando a gente está de frente a um risco iminente. O que eu quero dizer? Tem gente que sente medo quando vê um urso, um tigre, porque aquilo é um risco iminente de morte. Tem gente que sente medo quando vai ser assaltado porque acredita que o ladrão possa te dar um tiro, é um risco de morte. Tem gente que tem medo de altura, porque se a gente cair, a gente morre. Então o medo vem dessa sensação que a gente tem de estar enfrentando um risco iminente, certo? E o que acontece no nosso corpo quando a gente tem medo? Acontece que o nosso corpo libera adrenalina ou pra gente agir ou pra gente correr. No mesmo caso, como eu disse, se a gente está de frente com um leão e a gente sente que vai ser atacado, nosso corpo dá uma descarga de adrenalina para quê? Ou pra gente correr e fugir, ou pra gente tentar atacar o leão e se defender, né? Então o medo, ele traz essa ideia de ou a gente correr ou a gente se defender. São as duas opções que a gente tem, que é a maneira do nosso corpo lidar com aquele perigo iminente, com aquele risco iminente que a gente está correndo, tá? Vou passar por cima rapidinho, depois eu vou dar mais alguns detalhes de cada uma. A segunda emoção que eu quero falar é a tristeza. Quando que a gente se sente triste, né? A tristeza vem por uma sensação de perda. Então a gente se sente triste quando a gente perde alguém que ama, a gente se sente triste quando nosso time perde, a gente se sente triste quando perde um dinheiro na rua, essa é que me dá mais tristeza. Mas a gente se sente triste sempre que a gente perde alguma coisa. E o que acontece com o nosso corpo? Ele diminui toda a nossa energia vai lá para baixo. Porque o medo é uma emoção que faz com que a gente se sinta, que faz com que a gente diminua a nossa energia para a gente parar, porque a gente precisa sentir aquela tristeza. Então o medo nos obriga a quê? A relaxar e a pensar, coisa que é muito importante no dia de hoje, né? Quantas vezes a gente não tá na correria e não para. Então quando a gente sente essa tristeza, nosso corpo nos obriga a dar essa relaxada. Depois disso, né, a gente já falamos um pouquinho do medo, falamos um pouquinho da tristeza, vou falar da raiva. A raiva a gente sente quando a gente tem algum obstáculo que a gente acredita que seja impossível de ultrapassar. Às vezes a gente chega e tem um desafio a fazer, poxa, eu preciso aprender a dançar. Fiz uma aula e não consegui, já vou pra casa super raivoso. Acontece muito, né? As pessoas que têm raiva porque não conseguiram dançar na primeira aula. Por quê? Porque na cabeça dela aquilo é uma coisa que não é pra ela, que ela nunca vai conseguir. Pode ser que ela já tenha tentado outras vezes e te deu outra chance e não conseguiu, então ela acaba sentindo raiva. Porque na cabeça dela aquilo é impossível de fazer. A raiva sempre vai vir quando a gente tem algum obstáculo que a gente acredita que não vai conseguir passar. E a raiva, o que acontece no nosso corpo? Nosso corpo fica pronto para agir, né? Por mais que seja uma emoção muito perigosa, que muitas vezes a gente acaba agindo sem pensar, é uma emoção que pode fazer com que a gente haja, com que a gente avance. Que, infelizmente, vou dar um exemplo aqui, pode ser que a gente fique com raiva e acabe se tornando agressivo. Não é uma coisa boa, mas o que aconteceu com o nosso corpo? Ele agiu, né? Mas também pode ser que eu fique com raiva de
Caramba, eu não tô conseguindo dançar, não tô conseguindo fazer tal passo. Quer saber? Eu não saio daqui enquanto não aprender. Ele tomou aquela decisão de eu vou agir pra tentar ultrapassar esse obstáculo, né? Que a gente acreditava que não estava conseguindo. Então a raiva sempre vai fazer a gente agir perante algum obstáculo que a gente acreditava ser impossível de ultrapassar. Temos também a alegria, né? A quarta emoção que a gente vai comentar hoje é a alegria. A alegria vem sempre quando a gente tá com uma sensação de conquista, quando a gente consegue algo. Quando, dando o exemplo da dança, poxa, você foi pra dança e conseguiu, a gente sai feliz, a gente sai alegre. Por quê? Porque teve essa sensação de conquista. Quando a gente vai e chama alguém pra sair e essa pessoa aceita, a gente fica feliz porque foi uma conquista. Quando seu time ganha, é uma conquista. Então, tudo que envolve a conquista traz essa sensação de alegria pra gente, né? E por último, né, a quinta emoção que a gente vai discutir aqui hoje seria a gratidão, né? Gratidão eu considero uma coisa muito importante porque a gratidão nos conecta com algo maior. Eu acredito em Deus, tem gente que não acredita, respeito todas as religiões, mas a gente sempre sente essa gratidão quando a gente se conecta com algo maior, quando a gente é grato por ter alcançado algo, quando a gente é grato por ter conquistado alguma coisa, quando a gente é grato por ter tido algum livramento. A gratidão acaba se tornando muito importante por trazer, por fazer a gente se sentir presente, né? Conecta a gente com algo maior e traz a gente por esse momento presente, que é aquilo que a gente estava falando na live passada. Estão acompanhando, né? Vamos falar sobre essas 5 emoções hoje: medo, tristeza, raiva, alegria e a gratidão. Gratidão, uma das coisas mais importantes que a gente vai falar. Quero passar aqui para vocês também o porquê, né, que eu vou falar sobre isso, se aqui no meu perfil é dança, tudo isso a gente vai alcançar. E vão comentando aí para mim, né, se estão entendendo, se vocês já querem deixar algum comentário, lembrando sempre que lá no Telegram, lá no meu perfil tem o link para vocês irem para um canal no Telegram, onde lá eu mando sempre alguns materiais complementares. Esses estudos que eu falo aqui, tá, pessoal? Isso aqui nada é que veio na minha cabeça, eu vou só falando aí pra vocês, tá? Esses estudos que eu faço, eu mando lá também pra vocês, né? Tem resumo de livros que eu já fiz. Assim que você entra, você pode acompanhar tudo que tem lá. Então, quando acabar aqui, entra lá no meu perfil pra vocês não perderem nenhum conteúdo disso, tá bom? E vamos lá. Voltando aqui pro medo. Como eu disse pra vocês, o medo é uma sensação que a gente sente quando a gente acredita que tá num risco iminente, quando a gente corre um risco de vida, né? E que isso no nosso corpo libera uma descarga de adrenalina, que isso vai levar a gente ou pra agir, atacar pra se defender, ou correr pra se esconder e proteger a vida. O medo é uma sensação que a gente precisa, porque imagina se na sua vida acabasse todo o medo que você tem. Vocês acham que seria uma coisa boa? Falem aí pra mim. Você acha que se você vivesse uma vida 100% sem medo, seria uma coisa boa? Se de repente você não tivesse medo de atravessar a rua de olho fechado, se você não tivesse medo de começar vários negócios ao mesmo tempo, se você não tivesse medo de não ter o que dar para sua família comer, enfim, se você tivesse zero medo, você acha que seria uma coisa boa? Fala aí pra mim. Eu acredito que não. Já vou adiantando a minha resposta. Eu sei que o medo é super importante pra mim. Já vou explicar já aqui pra vocês. Deixar só vocês pensar aí por 10 segundinhos. O medo, pessoal, faz parte da nossa vida. É super importante porque o medo acaba nos protegendo de alguma coisa. É o que eu disse. Imagina se a gente não tivesse um medo de um leão. Ai, olha que bicho bonito, vou lá brincar com ele. A gente acabaria morrendo. Imagina se a gente não tivesse medo de perder uma pessoa que ama.
Se a gente não tem esse medo, a gente poderia acabar não aproveitando momentos com essa pessoa. Imagina se a gente tivesse... Imagina se a gente não tivesse medo de começar vários negócios. A gente podia querer fazer muita coisa e acabar quebrando. O medo é super necessário na nossa vida, gente. Então, o nosso desafio é não deixar com que o medo nos paralise, né? Porque quando esse medo se transforma numa fobia, meu Deus, eu tenho medo de botar a cara aqui na internet e agora eu não vou fazer nada. Isso é um problema, mas o medo acaba nos protegendo. Por falar aqui uma coisa particular minha, eu tenho ainda um certo medo, um certo receio de estar aqui vindo fazer live. Por mais que eu saiba do que eu estou falando, por mais que eu já tenha estudado muito disso que eu estou falando, por mais que falar para mim seja tranquilo, a ideia de estar aqui ainda me traz um pouco de medo. Mas se não fosse esse medo, eu sei que eu não me preocuparia tanto em estar passando um conteúdo de qualidade para vocês. Se não fosse esse medo, eu não teria preparado isso daqui antes. Eu poderia vir aqui, sei lá, falar e vou falar qualquer coisa. Então, não tentem excluir o medo da vida de vocês, né? Pensem sempre em como o medo tá te protegendo de alguma coisa. Porque, eu tô com medo de sair de casa nessa pandemia. Poxa, esse medo tá te protegendo de você tá pegando um vírus que infelizmente já levou muitas pessoas. O medo, poxa, eu tô com medo de começar, sei lá, um novo negócio. Esse medo talvez esteja te protegendo de você começar, de você quebrar e não ter nem o que comer. O medo acaba protegendo a gente, mas a gente precisa filtrar tudo isso que a gente sente para falar, poxa, será que faz tanto sentido? Será que se eu não estudar um pouquinho mais isso ou aquilo, será que eu não consigo? Será que se eu sair na rua, mas sair com máscara, me protegendo, ficar longe das pessoas, será que eu também não posso? Então, a principal questão quando se trata do medo, gente, é a gente saber filtrar e não deixar ele nos paralisar, né? Lembrem, o medo vai fazer ou a gente correr ou a gente agir para se defender. Então, precisa ter isso para pensar, poxa, do que será que isso está me protegendo? Sempre quando vocês tiverem um medo, se perguntem, do que isso está me protegendo? Será que eu estou sentindo medo para me proteger do quê? E assim vocês começam a ter uma reflexão, pensar mais profundo naquele assunto e vão automaticamente trazendo respostas para vocês. Poxa, isso aí estava me protegendo de tal coisa. Obrigado por isso. Isso aqui, poxa, eu senti medo daquilo para me proteger de outra coisa. E assim você começa a perceber que o medo não é tão ruim assim. Tristeza. Tristeza, como eu disse. Deixa eu ver aqui, né, que a Vanessa falou, através do medo vem a confiança. Sim, é impossível a gente ser confiante, corajoso, sem medo, né? Inclusive, existe um documentário na Netflix, gente, que é Um Chamado para a Coragem, Call to Courage, da Brené Brown. É em inglês, mas tem legendado também para vocês, que ela fala sobre a vulnerabilidade e de como a gente precisa ter medo para ser corajoso. Super indico vocês assistirem. O que minimiza o medo é o conhecimento, falando Anderley, correto também, né? Geralmente a gente tem muito mais medo daquilo que a gente não conhece. Quando eu falo mesmo do Covid, no começo, quando aquilo começou a aparecer, ninguém entendia, as pessoas sentiam muito mais medo. Hoje em dia a pessoa já não teme tanto, né? Por quê? Porque já conhece, já sabe como se proteger, agora tem uma vacina. Então, não tô falando que a gente não deva se cuidar, mas com certeza, quanto mais a gente conhece, menos a gente tem medo. Por exemplo, eu acredito, estou alucinando aqui, que a primeira vez que alguém ficou gripado deve ter morrido de medo. Por quê? Porque ninguém sabia o que era gripe, a primeira pessoa que sentiu. Mas depois que sentiu a primeira vez, o pessoal foi conhecendo, hoje em dia a gripe acabou se tornando algo comum. Por mais que a gente se cuide, se proteja, ninguém fica preocupado, meu Deus, não posso pegar gripe. Então sim, quanto mais conhecimento a gente tem sobre alguma coisa, menos medo a gente tem, né? A tristeza, né? Vamos passar para a próxima aqui das 5 emoções. A tristeza a gente sempre sente quando perde alguma coisa, né? Então, voltando lá nos exemplos que eu disse, pode ser tristeza porque meu time perdeu, pode ser a tristeza porque eu perdi alguém que eu amo, pode ser a tristeza porque eu perdi meu celular. Não importa qual seja aquilo que você perde, a gente sempre se sente triste quando tem alguma sensação de perda.
algo interessante. Às vezes a gente fica aqui triste do nada, né? Vocês também às vezes não ficam tristes de repente, você fala, poxa, aqui tá tudo bem, mas alguma coisa não tá fechando, que não sei o que. Será que eu tô no caminho certo? E a gente começa a ter algumas alucinações e acabam trazendo a tristeza. Porque também é sempre alguma sensação de perda. Você pode estar sentindo que está perdendo seu tempo, você pode estar sentindo que pode estar perdendo a vida, deixando a vida passar, você pode estar sentindo que está perdendo dinheiro, perdendo oportunidades. Tudo que for relacionado à perda, você vai trazer uma tristeza para você, né? Então também não importa o que seja. Se você está perdendo alguma coisa boa, você vai se sentir triste. Porém, mais uma vez, pessoal, é super importante a gente sentir a tristeza, né? Muitas pessoas falam, poxa, não fica triste. Ah, aconteceu tal e tal coisa, não é para tanto. Vamos lá, levanta, não fica triste. Às vezes a gente precisa se sentir triste, né? A vida não é baseada em não ter tristeza, né? Claro que a gente busca mais momentos felizes, a gente está sempre buscando prazer e tentando evitar a dor, mas a gente precisa algumas vezes se sentir triste. É impossível a gente passar por um processo de luto sem se sentir triste. Então, às vezes alguém perde uma pessoa que gosta, acaba um relacionamento, você sai do seu trabalho e a pessoa fala, poxa, tô triste, e sempre chega algum amigo tentando te consolar, falando, não, cara, não fica triste não. Vida que segue, vamos pra frente, não sei o que. Você acha outro emprego, você acha outra mulher, você acha outro homem. Precisa ficar triste. A tristeza faz com que a gente tenha uma grande conexão com a gente mesmo, né? E geralmente essa sensação de tristeza vai sempre estar atrelado a algo bom, a alguma alegria. A gente fica triste que perdeu o celular porque a gente gostava muito dele. A gente fica triste porque alguma pessoa próxima morreu, mas porque passamos muitos momentos bons com ele. Então a tristeza traz uma reflexão muito interessante pra gente. E também acalma todo o nosso sistema, porque a gente vai querer ficar a gente vai querer ficar deitado, a gente vai querer chorar, vai querer ter pessoas por perto, e isso acaba fortalecendo a união com quem você ama. Isso vai mostrar para você mesmo quem são as pessoas que você gosta, porque quando a gente sempre se sente triste, de alguma maneira aí a gente quer ter alguém ali próximo da gente. Mesmo que seja para não falar nada, mesmo que você não queira falar nada, mesmo que você não queira ouvir nada, é bom ter alguém por perto e você saber que conta com alguém. E geralmente essa pessoa vem na sua cabeça, mesmo que você não pense, poxa, eu tô triste, ó, queria ter alguém. Esse alguém vai vir alguma imagem na sua cabeça. Então a tristeza faz parte de um incrível processo de autoconhecimento que a gente tem. A gente precisa ter o cuidado de não ficar triste por muito tempo. Quem estava comigo no domingo passado viu que eu comentei que quando a gente se sente triste por muito tempo, isso pode acabar levando a um estado de depressão, né? Então, tudo é baseado no equilíbrio. A gente precisa sentir a tristeza, mas não pode viver na tristeza. A gente precisa sentir a alegria, mas não dá para viver só na alegria. A gente vai ter alguns momentos, já vamos falar da raiva, que a gente vai precisar ter raiva, mas não dá para viver na raiva. Então, tudo a gente é um trabalho em busca de um equilíbrio. E é aí que a gente encontra as maiores evoluções que a gente tem. Então, também, pessoal, do mesmo jeito que a busca não é por evitar o medo, e sim não deixar com que o medo nos paralise, a busca não é por evitar a tristeza, mas saber o quanto de tristeza a gente precisa sentir, por quanto tempo a gente precisa sentir, e não ficar nessa tristeza por vários e vários e vários tempos, vários dias, vários anos. Tem gente que é triste por anos e às vezes nem percebe porque aquilo já virou muito comum. Então tudo isso a gente precisa saber dosar. A raiva, como eu disse para vocês, é uma sensação que faz a gente agir. A raiva traz aí, vem atrelada sempre quando a gente tá de frente a um obstáculo que a gente acredita que é impossível de passar. Poxa, eu preciso ganhar mais dinheiro e não consigo e tô ficando com raiva disso. Por quê? Porque você acredita que é impossível ultrapassar aquele obstáculo de ganhar mais dinheiro. Você acredita que é impossível você acabar tendo outras ideias que possam te fazer mais dinheiro. Poxa, briguei aqui com a minha mulher e ela tá falando demais. Isso me deixou com raiva, porque você acredita que tá com raiva, porque a sua raiva
vem da ideia de que você acredita que é impossível resolver esse problema. Você acredita que é impossível a sua mulher falar menos para resolver um problema. Enfim. Ou a mulher tá brava que o cara saiu para jogar bola e voltou super tarde. E ela sente raiva porque ela tem essa raiva porque ela acredita que isso é impossível dele fazer diferente, é impossível dele fazer outra coisa. E nem sempre a raiva, que eu gostaria de frisar, é por um motivo que faz sentido. E às vezes a gente sente raiva por alguns motivos que não são tão óbvios pra gente, mas faz parte do processo, tá? E a raiva vai fazer a gente agir, sempre, 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 sempre. E pode ser por alguma coisa boa, você pode estar com raiva porque não tá ganhando dinheiro e quer saber, eu vou trabalhar ainda mais. Uma coisa boa, dependendo do ponto de vista, dependendo do seu momento atual, dependendo da situação. Ou eu posso ficar com raiva e vou resolver agredir alguém. Que já não é o lado bom da raiva. Mas sempre a raiva vai fazer você agir. Por isso que é interessante, já já vou falar que o nosso próximo passo da live é como eu consigo acessar cada estado. Sabe? É possível a gente ficar feliz de propósito. Poxa, tô aqui num dia tão mais ou menos, que saber vou ficar feliz. É possível. Que saber vou ficar com raiva para agir. É possível. Por isso que é possível, por isso que é importante a gente entender que a raiva faz a gente agir. De repente, poxa, eu Guilherme aqui, eu tenho vontade, né, mudei um pouquinho os meus planos, eu tenho vontade de participar de campeonatos hoje em dia de dança. Eu posso acessar o estado de raiva e falar, quer saber, vou começar a estudar agora e vou pesquisar não sei o que, vou levantar e vou dançar. A raiva pode me fazer agir. De repente você tá com um problema na sua casa que você tá adiando, tá tendo uma goteira na sua casa e você tá adiando faz dias. E aquilo pingou em você, você ficou com raiva. Você quer saber, eu vou arrumar isso agora. E levanta e vai lá arruma. A raiva pode ser uma coisa boa. Precisamos sempre saber lidar com isso pra gente não acabar nos tornando agressivos ou agindo sem pensar. De repente você chega e fala, poxa, isso aqui tá me dando tanta raiva que eu vou agir agora e depois eu resolvo, vou comprar tal coisa. Poxa, que não tenho um carro para ir em tal lugar, tô com raiva, quer saber? Vou comprar um carro, mas você não tem dinheiro, né, pra arcar com os custos disso. Então sempre pensem nessa ideia de que a raiva vai fazer você agir, mas muitas vezes agir sem pensar. E aí onde está o risco da gente acabar sentindo uma raiva. Sentindo a raiva de uma forma negativa, acabar entrando em algum problema, fazendo coisas que não devia. Então sempre pensem nisso. A alegria, né? A alegria quando a gente conquista alguma coisa, eu fico feliz que eu conquistei um carro, eu fico feliz que eu conquistei uma namorada, eu fico feliz que conquistei o primeiro lugar num campeonato. Enfim, sempre que você conquista alguma coisa, você vai sentir alegria. E a alegria vai refletir no seu corpo de várias maneiras. Você vai ficar mais sorridente, você se sente mais confiante, você se sente mais otimista. Geralmente você fala, poxa, eu acabei de ganhar um campeonato, tô super feliz, então acredito que eu posso entrar em outro campeonato que eu também vou ganhar. A alegria traz essa empolgação, esse entusiasmo, né, gente? A alegria é uma das melhores coisas que a gente sente. A gente sente alegria quando ganha alguma coisa, a gente sente alegria quando vê um nosso filho nascer. Eu não tenho filho, mas eu acredito que eu vá ficar muito alegre nesse dia. Então a alegria também traz essa sensação de entusiasmo, de otimismo. É muito bom pra gente porque ela é o total oposto da tristeza, né? O que vai conseguir fazer com que a gente saia daquele estado de tristeza, cabisbaixo, para agir. É importante porque, como eu disse, né, na outra live, não sei se vocês estavam, eu acredito muito em energia, então quando você está feliz, você acaba atraindo coisas boas pra gente. Você se sente bem com você mesmo, aumenta a autoestima, aumenta a libido, vai ter muita coisa boa que acontece na nossa vida quando a gente se sente alegre. Porque a gente vai agir. Também a alegria não é só coisa boa. Como tudo aqui eu venho falando, a gente precisa buscar um equilíbrio. A gente acaba ficando também muito inocente quando a gente está alegre. Dei o exemplo aqui do campeonato. Poxa, eu ganhei esse campeonato aqui e vou me inscrever em outro agora mesmo. Porque a alegria faz você agir com entusiasmo. Mas será que aquele próximo objetivo que você está traçando faz sentido?
Será que você não quer dar um passo maior que a perna porque você ficou alegre? Poxa, vou aqui abrir um negócio pra mim. Vou vender pão. Vou fazer um pão e vou vender pão. Vou fazer um pão só pra mim ver se eu vendo. Não sei, não conheço ninguém que gosta de pão, vou vender um pão. Foi lá, vendeu o pão, conseguiu, tô super feliz. Nossa, agora vou conseguir vender 30 pão, vou fazer 30 pão. Então a alegria tem esse lado também controverso, que a gente pode acabar se empolgando demais e fazer as coisas sem pensar, né? Então pensem principalmente nessas quatro emoções. A quinta, que é a gratidão, que para mim é uma das mais importantes, eu vou deixar para falar mais pro final. Por enquanto a gente vai focar no medo, na tristeza, na raiva e na alegria. Estão acompanhando, pessoal? Comenta aí para mim o que vocês estão achando dessa ideia. Se vocês já tiveram algum estudo sobre as emoções ou se simplesmente sente, vai comentando aí para mim o que vocês estão achando. A Dai tá aí, ó. Sempre feliz, sempre alegre. Adoro a Dai com toda essa energia dela. Ela só precisa até hoje me contar o que é cissis. Né não, amor? Fala aí, ó. Aí, Dai, ó. A gente aqui, muito cissis, e eu nem sei o que é cissis. Também te adoro, Dai. Continuando aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode acessar cada uma dessas quatro sensações, né? A quinta, que é a gratidão, mais uma vez, eu falando aqui que eu vou deixar por último. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue acessar cada uma. Vou acessar o medo de propósito. Eu vou acessar a raiva de propósito. Enfim, vou mostrar para vocês que isso é possível, sim. Façam para vocês verem que é possível. Não adianta só eu simplesmente falar que é possível se vocês não sentirem. Então façam. Falo para vocês que real, minha mente explodiu de um momento para o outro quando eu percebi que num evento eu estava chorando super triste, chorando, agachado, sentindo a dor física de tanta tristeza. E 2 minutos depois eu simplesmente não conseguia conter minha alegria de tanto dar risada. Cara, aquilo ali pra mim bagunçou minha mente. Como assim? Eu tava ali triste agora e agora eu tô normal e mais alegre do que nunca, meu Deus. Então sintam isso, né? Eu vou passar aqui algumas coisas pra vocês e façam, sintam mesmo. Vocês vão ver que além de mudar a percepção de como a gente entende alguma coisa, também é divertido a gente tá passando por isso. Isso aí, Anderley. Emoção a gente é normal sentir, sempre sentimos e sempre vamos sentir. E a questão é como reagimos a ela. Perfeito. O medo. Como que a gente sente o medo? Como que a gente sente qualquer emoção? Como que eu acesso qualquer emoção que eu sinto? Pensem em como vocês ficam quando estão sentindo tal emoção. Vamos aqui falar do medo. Como que a gente sente, como que a gente fica, tanto na aparência, na fisiologia, como por dentro, quando a gente está com medo. Geralmente, quando a gente está com medo, a gente arregala os olhos. Geralmente, o nosso corpo se curva um pouco para trás. Geralmente, a gente respira mais fundo. Por quê? Porque tudo isso, lembra que o medo vai dar uma descarga de adrenalina na gente. E a gente ou vai correr ou vai atacar para se defender. Então, nosso olho arregala mais para a gente poder enxergar melhor o que está à nossa volta. A gente respira mais fundo para mandar mais oxigênio para os nossos músculos e nossos órgãos poder funcionar ainda melhor para a gente conseguir correr, atacar, enfim. Então, para a gente sentir medo, a gente arregala os olhos. A respiração ofegante ajuda a gente a estar sentindo isso. Então, por exemplo, se você curvar o seu corpo um pouco para trás, arregalar os olhos e começar a respirar, você vai sentir uma sensação de medo. Faça um teste aí, se você tá aqui assim, ó. Você vai sentir exatamente do mesmo jeito que você sentiu quando você saiu na rua e um cachorro ameaçou correr atrás de você. Por quê? Porque é o medo. O medo é o medo. A gente consegue acessar as nossas emoções mudando a nossa fisiologia. O que mais faz com que a gente sinta medo? Como eu disse, não vai ter uma receita certinha. É assim, 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 nessa ordem e é só dessa maneira. Não, do jeito que você começar a imaginar, poxa, a última vez que eu fiquei com medo, eu tava com o corpo para trás, eu tava com a mão para cima, enfim,
Se você começar a repetir as mesmas coisas que você fez quando você estava com medo, você vai sentir o medo novamente. Correto? Estou acreditando que vocês estão fazendo, hein? Então continue aí com medo. Que agora a gente vai se sentir triste. Como que a gente sente a tristeza? Geralmente o nosso ombro vem para frente, a nossa cabeça abaixa, a nossa voz acaba ficando mais baixo, porque a gente não quer falar alto, às vezes a gente nem quer falar. Pensem também em momentos tristes que vocês tiveram, alguma perda que vocês tiveram. Então, conforme a gente vai se abaixando, a gente também vai ficando triste. Dá até uma vontadezinha de chorar, eu sei. Mas por quê? Mudamos aqui, fisiologia, pensem nas coisas tristes que vocês já passaram. Tenha uma respiração um pouco mais ofegante. Tudo isso vai trazendo vocês para essa sensação de tristeza, certo? Agora volta, dá uma respirada, dá uma chacoalhada, que aqui eu não quero ver ninguém triste. Dá uma chacoalhada aí no corpo, se balança, para essa tristeza ir embora. Se balançar é uma das maneiras da gente ficar alegre, então já estou adiantando aí um pouquinho para vocês. A raiva. Como que a gente sente a raiva? Geralmente a nossa sobrancelha fecha, os nossos dentes se cerram, respiração também fica mais ofegante, a gente geralmente estufa o peito e põe o ombro para trás e começa a respirar fundo. Pensem também em alguma injustiça que vocês sofreram, que vocês passaram. Se vocês pensarem em alguma injustiça, colocar aquela injustiça. Vou dar o exemplo de quando eu acessei a raiva pela primeira vez nesse exercício. Lembrei de quando eu fui assaltado. Eu tava com a raiva tremenda naquele dia, então eu coloquei aquela cena na minha cabeça, cerrei os olhos, assisti aqui, cerrar os punhos também é uma maneira que a gente faz, fazer força no corpo todo, como se a gente estivesse contraindo os nossos músculos, tudo isso daqui vai fazer com que a gente sinta raiva. Então quando a gente acaba, vocês vão sentir raiva, é fato, não tem como não sentir, é a fisiologia do corpo humano, né? Dá aquela chacoalhada de novo. Quem tá fazendo aí, não quero ninguém com raiva, chacoalha, balança a cabeça. E agora a gente vai para a alegria, né? Como que a gente se sente alegre? Geralmente a gente tá com a postura mais reta, diferente da tristeza que a gente tá curvado, a gente tá mais reto. Pensem em momentos bons que vocês já tiveram, pensem em brincadeira que vocês fizeram na infância. Lembra de algum dia super feliz de quando vocês ganharam um presente, quando vocês eram mais jovens. Pensa nisso, começa a se mexer, né? Geralmente quando a gente tá alegre, a gente quer comemorar, a gente quer vibrar, a gente quer dançar, a gente vai de um lado pro outro. Então, a alegria é acessada quando a gente pensa em coisas boas, bota um sorriso no rosto, pode estar triste que for, botou um sorriso no rosto, não passa 10 segundos, por mais que seja aquele sorrisinho forçado assim, vocês vão começar a sorrir. Vamos fazer um teste. Bota um sorriso no rosto aí, e eu vou contar aqui com meus dedos até 10. Combinado? Valendo! Impossível a gente não ficar mais alegre. Olha, vocês estão vendo aí no vídeo, a fisionomia muda, não tem como. Então sempre coloca um sorriso no rosto, lembra da infância. Geralmente nosso cérebro guarda muitos momentos bons na infância. Então... E na infância a gente sente muito mais alegria também do que com a fase adulta. Conforme a gente vai aprendendo algumas coisas, vai começando a olhar o mundo com alguns filtros, papo para outra live, a gente acaba não atingindo um pico de alegria tão grande como a gente era quando criança. Por isso, quando criança, faz a gente acessar muito mais essa energia. Não estou esquecendo da gratidão, tá, pessoal? Vou deixar isso aí pra uma coisinha bem legal aí no final. E por quê que eu tô falando isso? Nossa, Guilherme, mas você dá aula de dança e fica aí falando de emoção. O que tem a ver uma coisa com a outra? 2 pontos aqui que eu quero falar. A dança mexe com as nossas emoções, fato. Já vou mostrar aqui pra vocês que a dança pode deixar a gente muito alegre. Como também o modo como nos sentimos interfere em como a gente aprende. Se você já vai pra aula nervoso, é mais difícil de você aprender. Por isso que eu gosto de sempre no aquecimento, eu vou olhando para o rosto de cada aluno meu, eu tento entender o que ele está sentindo, né? A gente consegue
perceber como que o aluno tá no dia. Ainda mais depois que que os alunos vão indo mais vezes, pelo olhar do aluno, pelo modo dele entrar na sala, a gente já sabe se o aluno tá mais triste, tá mais feliz. E eu sei que se o meu aluno entrar na sala triste e continuar triste, ele não vai aprender. Não adianta, quando a pessoa tá triste, a gente não consegue ensinar. Lembra que quando a gente aprende algo, a gente tem uma sensação de conquista, parece que a gente ganhou alguma coisa, a gente conquistou esse conhecimento. Então, quando a gente conquista alguma coisa, a gente sente alegria, então dá para o aluno aprender e continuar triste. Quando o aluno tá nervoso, eu sei que a cabeça dele vai continuar pensando em outras coisas e não vai estar totalmente concentrado na aula. Então eu preciso ter essa percepção e de alguma maneira trocar essa emoção do aluno, tirar ele de uma raiva e passar ele para uma alegria, tirar ele de uma tristeza e passar ele para uma gratidão, né? Às vezes eu tento fazer com que o aluno seja grato pelo que ele já aprendeu ali no começo da aula, parabenizando, falando alguma coisa, para assim ele ficar mais animado pro que vem diante. Então a gente depende muito das nossas emoções. Eu sei que quem estava na faculdade super nervoso e tinha que aprender alguma coisa, uma aula importante, talvez apresentou um trabalho super importante e tinha que receber o feedback, mas estava tão nervoso por causa da apresentação que acabou nem prestando atenção no que aconteceu. Isso vai fazer com que você não aprenda, né? Você não vai conseguir dar tanta atenção a ponto de você conseguir absorver aquilo que está nos passando. Então é importante que a gente saiba controlar essas emoções. Por exemplo, a dança pode ser super importante para você e um dia você tá super mal, super chateado. Se você tem essa consciência que, poxa, eu consigo ficar aqui mais alegre de propósito para ir para a aula, você vai aprender e vai se sentir muito melhor na aula. Mas o próprio fato da dança, de fazer com que a gente se movimente, nos deixa feliz. E é por isso que eu estudei e eu gosto de estar passando esse assunto. Quem de vocês nunca se sentiu feliz dançando, não esqueceu os problemas? Isso eu falo sempre, mas é uma coisa que eu preciso ser repetitivo. Enquanto a gente está dançando, a gente está feliz, a gente está vivendo o momento presente, que é uma coisa importante, né? Tem um trecho da live no meu perfil, para quem não viu a live da semana passada, onde a gente falou simplesmente sobre isso. A gente consegue brincar com essas emoções através da dança. É legal quando a gente vê um casal dançando uma música triste e parece que eles estão tristes também, parece que eles estão naquela sintonia da música. É legal também quando é aquela música super animada e o casal tá lá pra cima. Parece que não casa quando a música tá lá toda animada e o casal tá todo aqui assim, dançando, mortinho. A música tá falando, atende aí, o Zé da Recaída tá ligando a música lá pra cima e a pessoa tá aqui, atende aí. Não combina, né? Uma coisa não encaixa com a outra. Do mesmo jeito que não combina quando tá aquela música toda triste, tá lá tocando Cristiano Araújo, pois meu bem você mudou, e o rapaz dançando assim, o casal com um sorrisão. Fica mais gostosa a dança quando a gente consegue repassar aquelas emoções que a música proporciona pra gente. Tem vez que é uma música triste, que eu gosto de dançar mais triste, uma coisa mais abraçada, sabe? Lembra como eu disse que a gente acessa a tristeza, que o nosso ombro tá para baixo, a cabeça também. E tem umas danças que é boa a gente ficar aqui, parece que tá os dois sofrendo junto numa vibe única. É gostoso aquilo. Mas também é gostoso quando toca aquele forró animado que a gente se anima e tá sorrindo e tá pulando enquanto gira e fazendo brincadeiras. Tudo isso é válido, né? E tudo isso é relacionado às emoções. Eu não conseguia entender isso antes de entender algumas coisas da emoção. Não conseguia entender o porquê que tinha música que eu queria não fazer nada, só ficar abraçado. E porquê que tinha música que eu queria jogar a minha parceira pro alto. Não entendia. Por quê? Por causa das emoções. A música, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas a música, a melodia, os acordes também desencadeiam algumas reações dentro da gente que faz a gente sentir certos tipos de emoções. Então, desde quando a música é desenvolvida, nada é por acaso. Não dá pra gente colocar algumas notas numa música triste, né? Se a gente colocar... Pensa que a gente vai colocar a mesma voz, o mesmo violão, o mesmo tom, os mesmos acordes
da música Zé da Recaída e pensa que a gente vai cantar uma música triste. Não vai casar, não, a gente sente, mesmo que inconscientemente, que alguma coisa ali não tá encaixando, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito de como os acordes, como os acordes acabam desenvolvendo isso na gente. Mas a dança vai fazer a gente acessar as emoções. Mais uma vez, eu tô acreditando que vocês estão fazendo aí o que eu tava falando, hein, para acessar as emoções. Mas agora que vocês sabem que é possível acessar emoções, é possível a gente mudar de uma emoção para outra, a fim de aproveitar os benefícios que cada uma nos proporciona, com a dança vai ser muito mais fácil, né? Como eu disse, a gente faz a dança que a gente gosta, a gente escolhe o ritmo que a gente gosta, a gente escolhe dançar num ambiente que a gente gosta, e tudo isso faz toda a diferença. Quando a gente está num ambiente que a gente gosta, a gente consegue ter mais controle sobre nós mesmos. Muitas vezes acaba que a gente é impulsivo, a impulsividade é muito presente nos dias de hoje. Agir sem pensar, a gente come e não percebe que está comendo, a gente fala muito e não percebe que está falando, a gente acaba agindo e comprando alguma coisa e só percebe depois que comprou. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba espairecendo, a mente vai para longe e a gente acaba entrando no modo automático. Já na dança a gente consegue trazer isso, a gente consegue ter mais autocontrole. E a partir do momento que a gente começa a dançar, desenvolver esse autocontrole, também fica muito mais fácil a gente ir para onde quiser. Porque pensa num carro desgovernado. Quando o carro está desgovernado na via, você precisa virar para a esquerda, não quer dizer que você vai conseguir, porque ele está indo ali, a Deus dará, não tem um controle. Já se você tá indo independente da velocidade, mas com controle, você fala, preciso virar aqui, eu consigo virar aqui. A mesma coisa vem com autocontrole, né? Se você fala, poxa, eu sei que nesse momento eu preciso sentir triste, porque eu perdi tal coisa, eu preciso refletir, eu preciso aceitar que isso acabou, que isso se foi. Então você pode até mesmo entrar numa tristeza de uma forma proposital e, poxa, agora eu vou sentir, preciso entender o que está acontecendo comigo. Do mesmo jeito que você pode estar aí chateado que a sua vida não vai pra frente, que você queria fazer outros projetos, que você queria começar a dançar, mas nunca vai, você pode acessar esse estado de raiva de propósito e falar, não, chega, agora é um basta. Vou começar a dançar. Eu vou fazer um negócio novo, vou começar meu próprio negócio, vou sair do meu serviço, que aqui já não tá mais dando. Sempre quando a gente começa a ter esse controle, que a dança ajuda muito a gente a conseguir, isso vai ajudar em várias dimensões, né? Em várias áreas. Por quê? Porque você vai conseguir, poxa, agora eu sei que eu preciso fazer isso. Poxa, agora eu sei que aquela alegria que eu senti na dança não é a mesma alegria que eu tô sentindo no meu trabalho. Por quê? Será que eu tô no trabalho que eu gosto? Talvez eu precise dar uma pausa, relaxar, para poder refletir sobre esse assunto, né? Então a dança vai trazer esse benefício para você. A gente vai finalizar falando da gratidão, tá? Eu não me esqueci disso, né? Só falem pra mim o que vocês acharam. Vocês já tinham tido a experiência de acessar as emoções de uma forma proposital? Já tinham percebido que a dança faz isso? Que o movimento, que o fato da gente estar se movimentando na dança já traz a alegria? Que a postura pessoal da dança de salão geralmente são os ombros para trás, o peito aberto, a cabeça reta, sempre olhando para cima, na direção dos olhos do parceiro, nunca para baixo, também nunca para o alto. E essa postura, gente, faz fazer muita diferença na vida de vocês. Só questão da gente melhorar a nossa postura. Se você é uma pessoa que anda assim, a coluna tá toda curvada, eu vejo na rua a pessoa que dá para ver a coluna tem uma curva assim. Eu sei que aquela pessoa já não é uma pessoa tão alegre, tão contente, ela tem uma tristeza com ela. Porque as emoções refletem no nosso corpo, do mesmo jeito que o nosso corpo pode refletir nas nossas emoções, né? Então fala pra mim se vocês já tinham pensado por esse lado, se como foi, né, esse bate-papo que a gente teve. E aí a gente vai finalizar aqui com a gratidão. Já vou até pesquisar uma música aqui pra gente. Para a gente finalizar, vou fazer um exercício aqui pra gente. Eu quero que vocês
né? Aqui só eu falei, poxa, ser feliz é importante, ser alegre é importante por isso, por isso e por isso. Ser triste é importante por isso, por isso e por isso. Então aqui, na última, na gratidão, eu quero que vocês sintam, né? Não quero que vocês simplesmente escutem eu falando, eu quero que vocês sintam o porquê que é importante tá sentindo a gratidão, né? O Fafá entrou aí, Fafá, querendo aparecer aí com a gente. Esperta aí que eu vou ligar a câmera, hein, Fafá? Aqui, cadê? Só vou achar a música. Mais um segundinho e a gente começa, hein, pessoal? Fica aí que eu sei que vocês vão curtir. Aqui é essa música. Deixa eu aumentar. Vou fazer um exercício com vocês, pessoal. Vou apagar aqui minha câmera, certo? Quero que vocês simplesmente escutem a música e façam isso aqui que eu vou... E vão seguindo o que eu vou falar para vocês, certo? Então, não adianta ficar de olho aberto. Quero que vocês fechem o olho agora, porque isso aqui na tela não vai ter mais nada. Então, fechem os olhos. Fiquem numa posição confortável. E a gente vai respirar fundo 2 vezes. Respira. E solta. Mais uma vez. Respira e solta. Agora imaginem que está saindo uma luz de dentro do peito de vocês. E imaginem que essa luz tem uma cor. A cor que vocês quiserem. Não sei se de repente é uma cor verde, talvez uma cor dourada, ou até mesmo branca. É a cor que vocês quiserem. Essa luz está saindo de dentro de vocês e está indo até o céu. E de alguma maneira, você sente que isso está te conectando com algo maior. Está te conectando com a vida. Está te conectando com o universo. Está te conectando com Deus, com o Criador. E essa conexão que acabou de criar entre vocês dois faz com que você relembre de alguns momentos da sua vida em que você é extremamente grato. Eu não sei o que foi isso. Isso vai ser uma coisa individual sua, mas é um momento em que você não consegue aguentar de tanta gratidão. Seja uma coisa simples, uma brincadeira que você já fez. Talvez um beijo que você deu em alguém. Mas isso traz uma gratidão enorme para dentro de você. É aquele momento que, se você pudesse, você pausaria só para ele durar mais. E agora lembrem, pessoal, de qualquer que seja, da primeira memória que você tenha, da sua memória mais antiga. Qual a primeira memória que você tem da sua vida? Não precisa forçar, ela vai vir até você. É essa mesma que você está pensando nesse momento. E pensando em toda a gratidão que você estava sentindo.
E agora, lembrando da sua primeira memória, eu quero que vocês agradeçam, porque eu sei que neste momento você sabe, bem lá no fundo, que tudo que você estava vivendo teve um motivo, e um motivo bom. Foi algo que desenvolveu, fez você amadurecer, te trouxe conquistas. Então, agora aos poucos, bem devagarzinho, você vai abrir os olhos, sabendo que tudo que você passou na vida veio para fazer o seu bem. E que você é grato por cada momento que você passou, desde essa sua primeira infância, desde essa sua primeira lembrança até hoje. Tudo que você passou veio para o seu bem e você é grato por isso. Dá mais uma respirada bem funda. E essa é a importância da gratidão. A gente entende, quando a gente é grato, que tudo faz bem e que tudo vem para o nosso bem. E eu espero que agora, finalizando aqui, vocês sejam gratos por essa live que tivemos hoje. Espero que de alguma maneira isso também tenha vindo para o seu bem, assim como todas as experiências que vocês já passaram na vida. Um beijão a todos vocês, um grande abraço, tenham uma ótima semana e dancem, sejam felizes e sejam gratos, porque tudo que a vida te proporciona vem pro seu bem. Amo todos vocês, pessoal, uma ótima semana e até mais.